o IPF, né? Não, vocês vão ter que baixar lá no site do IPF, é só colocar essa palavra aí, vocês vão encontrar o site, fazer um registro lá, baixar. É uma ferramenta pesada, não vou dizer que não. E ela é uma ferramenta que tem duas opções. Uma, você usar todo o poderio dela, ou, vocês vão perceber aqui, ó, tem vídeo para você assistir de introdução, tutoriais, academia, né, fazer o treinamento. Enfim, vocês não precisam ficar, de repente, de início, pagando o curso. Vocês podem fazer tentar fazer o que eles têm e tentar YouTube também. Não vai ficar já gastando grana com isso logo de cara, tá? E aí, essa ferramenta, vocês podem usar, quando vocês forem instalar, ele vai perguntar se vocês querem usar algo mais simples ou a ferramenta em seu pacote completo. E eu já perdi onde que era a configuração aqui. Está em algum lugar por aqui que eu escolho qual que é a definição. Mas, enfim, na hora que vocês forem instalar, ele vai perguntar se você quer o fluxo mais light ou o fluxo mais complexo. Vocês querem o mais complexo, porque o light dá para fazer bastante coisa, mas todos os vídeos que vocês vão encontrar no YouTube quase, ele trata do arquivo mais complexo, tá? Então, não convém usar o light, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Eu tinha pensado em fazer algo mais complexo para vocês, para mostrar o poder da RPA mesmo. Depois eu cheguei à conclusão de que ia ser tão confuso que não ia valer a pena como uma aula de apresentação da ferramenta. Vocês iam ficar desmotivados, que eu ia achar isso um absurdo de dificuldade. Então, eu preferi fazer algo que eu me baseei num projeto que tem no YouTube, bem mais simples, simplifiquei até aquele projeto também, só para mostrar, olha aqui funcionando, para depois vocês se motivarem, tá? Então, esse é o carinha de entrada do IPF. A gente vai fazer... Existem modelos, tá? Para que vocês podem partir, vocês não precisam começar a aplicação do zero, vocês podem partir de um modelo. Não vou pegar modelo agora, depois isso é para título de curiosidade de vocês, tá? E o que a gente vai fazer? Ora, a gente está numa disciplina onde a gente viu BISAGE, viu BPM, né? Então, a gente vai fazer processo. Tá? Dou um nome para esse processo, escolho a pasta onde eu vou salvar esse processo, e aqui, se vocês forem utilizar macros, por exemplo, uma programação um pouquinho mais avançada, vocês fazem a integração com VB ou C Sharp diretamente, tá? No aplicativo. Vocês podem programar diretamente no aplicativo. Não vou passar por isso, porque, né, vai dar uma dor de cabeça. Você pode fazer uma aplicação aqui somente para o Windows, ou você pode fazer multiplataforma. Sinceramente, o Windows vai funcionar melhor, tá? Porque se você fizer multiplataforma, alguns detalhes de clique vai dar diferença, não vai dar certo. Porque, só para vocês terem uma ideia, se eu programar os cliques no meu numa página do meu navegador, quando a tela está aberta, mas não está maximizada, e durante o processo maximizou, já vai perder alguns elementos, ele não vai saber, vai se perder na hora do clique, tá? Então, ele é bastante sensível ainda. Então, o que a gente faz? Normalmente usa a definição em HD e tudo tela maximizada. Esse é o ideal, tá? Mas, enfim, vou criar aqui, não importa se VB ou C Sharp aqui, porque a gente não vai usar. Se você quiser colocar uma descrição, né, clique em criar. Enquanto ele abre, porque ele é demorado mesmo, se eu fechei uma aba que eu não devia ter fechado. Ufa, como é bom ter histórico, né? O que vai ser esse robozinho? Eu vou ter um arquivo Excel, que eu já preparei para vocês, já fiz o teste da aula, né? Posso errar na montagem de novo, mas enfim. A gente tem um arquivinho Excel aqui, com nome de pessoas, e-mail de pessoas, idade, qual o sexo delas, e o que elas gostam de fazer, né? Então, se ela gosta de dançar, correr, surfar,
ouvir música, ou se ela gosta mesmo é de ficar no ócio, né? Enfim, e aí, é uma brincadeira só, né, galera? A gente tem isso no Excel, mas isso acontece muito nas empresas, tem os dados de pessoas no Excel, e às vezes precisa mandar para um site, ou para uma ferramenta, um ERP, que é online por meio do navegador. Legal. Às vezes isso é PDF também, que a gente transforma em Excel, enfim, mas a gente tem o arquivo Excel aqui no meu computador, e nós vamos pegar esses conteúdos aqui, cada uma dessas pessoas vai ser uma simulação dela preenchendo um formulário no Google. Tá? Então, lá no formulário do Google tem o nome da pessoa, o e-mail, a idade, o sexo dela e os gostos que ela deve selecionar. Então, notem que eu coloquei objetos diferentes aqui. Ó. Esse é um cheque, aqui é uma múltipla escolha, aqui eu posso selecionar mais do que um, né? Aqui eu só seleciono um. Idade, e aí e-mail e nome, esses dois como campos obrigatórios. Então, o que eu preciso fazer? Criar um robozinho que pega esses dados aqui da pessoa e preenche aqui no formulário. Aí vocês vão falar, pô, professor, mas só, né, 11 pessoas, né, não precisa fazer um robô para isso. Para 11 pessoas não, claro, né, mas se você faz isso todos os dias, e não são só 11 pessoas, né, podem ser 1000, um robozinho vai ser bem-vindo, tá? Então, não necessariamente é esse tipo de tarefa que eu estou fazendo, mas como eu comentei, né, no Magazine Luiza, cara, quantos PDF eles recebem de fornecedores, quantos dados de venda acontecem por dia, e isso precisa ficar transacionando entre sistemas? São milhares, né? Então, robozinho, nesses casos, são bem-vindos. Então tá, eu tenho essa página, eu tenho aquele arquivo Excel, vou tentar montar um robô, então, para preencher aqueles dados. O que eu preciso fazer? Aqui o meu projeto já está aberto, essa é a cara do WePath, tá? Vou aqui abrir o fluxo principal. Tem um monte de detalhes aqui que são interessantes para a gente aprender, etc e tal, mas que se eu for detalhar, não vai dar. Na ferramenta de vocês, de início, não vai aparecer essas palhetinhas aqui do lado, elas vão aparecer, se eu não me engano, aqui embaixo. Aí vocês podem configurar como que vocês querem que apareça. Então, eu acabei colocando do lado para eu poder minimizar, né, e ficar olhando para algumas outras coisas, ao mesmo tempo que eu consigo abrir, por exemplo, as propriedades de alguma coisa. Então, aqui são as propriedades, nem sei do que, ó, propriedades dessa sequência principal. O que é a sequência principal para a gente? Imagina lá no Visage que você abriu uma piscina, né? Não as raias ainda, abriu a piscina. E tudo vai acontecer naquela piscina. Você vai dividir ela entre vários setores ou pessoas, seja lá o que for. Então, essa é a nossa main sequence, tá? Nossa sequência principal. Eu posso ter mais do que uma? Pode, mas aí são programações mais avançadas. A gente vai mexer com uma sequência apenas, e vamos colocar todos os processos aqui dentro, tá? Legal, então, isso foi o começo, né, do nosso projeto, e aí quando eu quero programar alguma coisa, eu preciso colocar o que eu vou fazer aqui dentro, tá? Já tem várias coisas pré-programadas, não é que nem eu chegar lá no Python, no Java, seja lá o que for, e fazer tudo do zero. Não, já tem bibliotecas prontas facilitadoras. O problema é eu conhecer elas, né? Mas existem essas bibliotecas facilitadoras, a gente só vai mexer com elas, porque a gente não vai programar no VB, né, no C Sharp, etc e tal. Então, galera, o que a gente precisa fazer? Primeiro, é colocar aquele arquivinho do Excel aqui dentro. Existem maneiras de você fazer isso automaticamente, tá? Mas eu vou ensinar de um jeito mais facinho, né? Menos de ferramentas complexas aqui a se usar. Então, onde está aquele meu arquivinho? Aqui. Em algum lugar no computador de vocês, vai ter o arquivinho Excel, né? Então, o que vocês vão fazer? Pegar esse arquivinho e arrastar até aqui, ó. Eu estou na abinha de projeto, não sei o quanto vocês conseguem visualizar aí, mas eu estou numa abinha de projetos aqui, tem projeto, atividades e fragmentos. Normalmente a gente usa atividades, né? Mas aqui eu deixei em projeto porque eu precisei jogar o arquivo lá dentro. Então, meu arquivinho se chama test robot,
né, .xlsx. Legal, feito isso, minimizo aqui, então eu alimentei esse arquivinho lá dentro, como eu comentei, não necessariamente você precisa colocar ele, você pode mandar buscar, tá? Mas, para facilitar, colocamos lá. Aí a gente coloca aqui em atividades. Colocou em atividades, eu posso, essa parte toda aqui de atividades são os objetos que eu posso colocar na minha sequence, tá? Os meus facilitadores. E aí eu posso fazer duas coisas. Ou eu venho aqui e pesquiso por um objeto, tá? Ou se não, eu clico aqui e pesquiso por esse objeto, tá bom? Qualquer uma das duas opções. Essas duas opções vão servir para mim, tá? E aí o que eu vou fazer? Preciso buscar por um início, eu preciso começar com aquele arquivo do Excel, tá? Então, eu vou buscar por um Excel alguma coisa, não é isso ainda, mas só para mostrar para vocês. Qual a quantidade de coisas que dá para eu fazer com o Excel aqui no IPF, tá? Salvar arquivos, usar um arquivo do Excel, quer fazer a busca lá em algum lugar, enfim. Dá para fazer uma porção de coisas, tá bom? E aí, o que a gente vai buscar aqui? Nós vamos buscar um Excel Application Scope, tá? Cara, mas não está aparecendo para mim. Scope. Não está aparecendo para mim. O que eu vou fazer? Ah, é que eu não coloquei também o Excel. Deixa eu só ver aqui se realmente... Ó, ele me dá a opção de use Excel File, mas ele não tem esse Excel Application Scope, que é o que eu precisaria para acessar esse meu arquivinho que já está carregado lá. Isso significa o seguinte, que eu preciso vir aqui nesse botãozinho, ó, exibir opções, e mostrar clássico. Por quê? Eu estou com visualização reduzida, o meu IPF está simples ainda, eu não estou vendo todo o potencial que a ferramenta tem. Então, o problema é, conforme vão mudando as versões do aplicativo, você vai tendo atualizações, e aí os caras acham assim, que, pô, a gente migrou para uma parte boa, não precisa usar certas coisas antigas. É que nem Java. Existe o Java com todo o esquema de programação mais atual, e existe o menos evoluído. Então, a gente usa o clássico também, tá? Que seriam algumas coisas que existem há mais tempo, que podem ter já sido substituídas por outras, mas a gente quer usar funções, né, que já existiam. Então, a gente coloca agora coloca esse Excel, olha lá, Excel Application Scope, apareceu aqui para mim, é ele que eu vou colocar aqui na sequência. Aí, aqui, tá? Então, apareceu ali, ó, Excel Application Scope. O que eu preciso fazer agora? Mostrar qual é o caminho do meu arquivo. Vou colocar um entre aspas aqui, e não é bem o caminho. Só vou precisar colocar, nesse caso, como ele já está carregado, colocar o nome desse arquivo, test.robot.xlsx. Bom? E aí, galera, eu preciso fazer uma coisa aqui, abrir no editor avançado, tá bom? Navegar no arquivo. Ó, eu poderia ter escolhido o arquivo aqui, só para mostrar para vocês, tá? Ao invés de já ter carregado, eu poderia ter escolhido o arquivo em algum local. Não preciso fazer isso porque eu já carreguei. Se eu não tivesse carregado, fazia essa escolha, tá? Vou só ver aqui se está tudo certo. Ok. Tá, então beleza. Já coloquei o caminho do arquivo. Agora eu vou vir aqui em variáveis, ó. Por que eu venho em variáveis? É variável, variável mesmo, como vocês conhecem, tá? Eu vou colocar um V de variável, saída, tá? Eu preciso de uma variável, porque quando eu abrir o arquivo do Excel,
Eu quero ler o que tem dentro do Excel e tacar para dentro dessa, tacar, né? Colocar dentro dessa variável para poder utilizar lá no navegador. Ao invés de ficar com o Excel aberto, lendo linha por linha, eu vou pegar o conteúdo do Excel e jogar em um local, tá? Eu acho que como string não vai dar certo, ela é um data table, tá? Porque no Excel eu vou trazer ela como se fossem dados, então é uma table de tabela, né? No Excel, e ela vai ficar no main sequence. Como eu estou criando, no momento eu só tenho a main sequence para colocar mesmo, mas se eu tivesse mais elementos lá, ele poderia aparecer outras opções aqui, tá? Algum padrão? Não vou colocar nada aqui do padrão, porque aí já seria, como vocês estão, talvez estejam vendo aqui, você inserir uma expressão Visual Basic, não vamos fazer isso, tá? E vamos deixar que sim. Então, temos uma variável de saída aqui, associada a essa main sequence, então ela vai servir para jogar os dados desse Excel lá dentro da main sequence, se eu não fizer nada errado, né? E aí notem o seguinte, então, ó, eu tenho aqui variáveis, argumentos são parâmetros de entrada, tá? E alguma importação que vocês podem fazer. Isso não vou mostrar agora, porque não vai dar tempo de mostrar tudo, né? Aqui no fazer, eu preciso colocar alguma coisa com respeito ainda ao Excel, tá? Então, o que eu vou fazer com esse Excel? Eu vou colocar uma leitura, que é um read range, tá? Esse carinha, ele vai lá no meu arquivinho Excel para fazer as leituras. É o read, né, de leitura, dentro de um determinado local, dentro de um range, né? Onde é esse range? O meu sheet 1. Só que o problema, o sheet 1 não existe no meu arquivo. Nem vou mostrar que vai dar erro para vocês, já vou direto para o que é o certo, tá? Então, ou eu renomeio, ou eu copio o nome que está aqui e substituo aqui, tá? Família 1, tá bom? Bom, esse é o principal, tá? Aqui dentro do Excel. Eu só vou puxar esse carinha aqui. E aqui, ó, se vocês olharem, usar variável, é uma opção eu criar variável quando eu estou aqui já com read range, ao invés de criar lá no main sequence. Então, se der algum erro, eu vou voltar aqui para mexer nesse esquema da variável. Mas, ó, aparentemente, está tudo certo. O meu vsaída foi reconhecido dentro desse escopo do Excel, tá? Então, espero que ele atribua corretamente lá. O que eu vou fazer agora? Em teoria, nesse momento, ele já leu o arquivo Excel, tá? Ele já carregou aqueles dados para aquela variável. Então, o que eu preciso fazer? Para cada linha naquela variável, naquela tabela, né, que seria do Excel, eu vou pegar cada linha dela e fazer alguma coisa. Então, eu preciso de um for, né? For each row. Só que esse for each row é no data table, tá? Porque eu estou usando aquela variável, estou usando os dados, então precisa ser lá. Só que aí eu vou programar o meu for, um pouco diferente do for que vocês estão acostumados lá no Java, mas é a mesma coisa, o conceito é o mesmo, é fazer o loop, tá? No for each, eu coloco assim, ó, for each row. Tá? Não vou deixar o current row, porque aí eu precisaria estar mudando a posição também lá na tabela. Não quero fazer isso, vou colocar para cada linha, fica mais fácil. Tá? E aí eu não vou mexer em mais nada, a não ser que eu preciso de uma expressão aqui, de uma variável, alguma coisa. Então seria esse var.dt saída. Usar variável é mais fácil. Mas, enfim,
Vamos fazer de conta que por enquanto está tudo certo, né? Relacionei o for com aquela variável de saída, que é ela que tem os dados lá do Excel, tá bom? Bom, e aí no corpo do Excel, o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar aquele dado e vou lá no navegador. Então, o que eu vou colocar aqui já é o meu navegador. Então, browser, set browser, navigate, use application browser. Deve ser essa, tá? Quando eu coloco esse navegador, notem que ele está dentro do for, tá? Aí eu vou indicar qual vai ser o arquivo que vai ser automatizado. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar uma maximizada nessa tela do navegador, porque como eu falei para vocês, essas coisas são chatinhas. Se a tela estiver desse jeito, eu vou indicar algumas coisas aqui na tela, e ao elas serem redimensionadas, porque eu maximizo, até que parece que não foi redimensionada, mas só da localização ficar diferente no navegador, o IPF pode se perder. Então, eu vou deixar a tela como maximizada aqui, mas, de qualquer forma, eu também vou setar no IPF que tem que ser maximizada a tela, tá? Mas aí eu vou indicar o navegador, a tela, desculpa. Então, ó, viu que ele mudou de cor, ele já reconheceu, então ele sabe qual é a tela para se navegar, tá? E ele colocou o endereço aqui que é para ser aberto. O que eu vou fazer? Aqui em propriedades, eu vou olhar aqui o seguinte, ó, continuar com erro, nome de exibição, tempo limite, elemento de entrada, de saída, entrada, opções, abrir, fechar. Aqui no fechar, eu vou colocar que não é para ele fechar, tá? Uma propriedade que não é para ele fechar. E no abrir, eu vou colocar aqui, ó, if not open, que é, se ele não estiver aberto, você abre. Se ele já estiver aberto, você não abre, tá? Modo de exibição da janela. Esse não precisa mudar, no instância do aplicativo. API de entrada, se vocês quiserem colocar mais alguma, vocês podem ter o Firefox, outras coisas, né? O meu vai no Chrome, o Chrome em Linux ele é Chromium, alguma coisa assim mesmo. E aí, redimensionar janela, eu vou colocar para maximizar, tá? Eu posso colocar essa janela para trabalhar em segundo plano, não sei o quê, não precisa ser visual, mas eu quero que seja visual, porque vocês precisam ver o robozinho trabalhando. Então tá, nesse momento o que a gente tem? Um for em cima da tela do navegador. O navegador já está abrindo o formulário que eu passei o endereço para ele. Depois eu fecho essa tela aqui que está aberta para mim, eu fecho na hora que eu for rodar o robozinho, tá? Aí eu vou no fazer. Porque, ó, quando eu abri o browser, veio aqui um to-do, né? Depende se vocês estiverem usando o inglês, vai mudar algumas coisas aí. Então, um fazer. O que eu vou colocar aqui? Alguma atividade. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir até o arquivo, até, até o formulário, e colocar um clique, ou colocar alguma coisa, sei lá. Então, por exemplo, se eu quero começar com o nome, eu vou colocar esse cara chamado Anchor Base. Por quê? Esse cara, ele vai ser responsável por ancorar, posicionar dentro daquela nossa aplicação. Ó, aqui em cima, só para mostrar para vocês, tá? Essa navegação que eu estou fazendo, vocês escolhem o que vocês querem visualizar, porque às vezes fica muito poluído, então vocês podem dar um duplo clique em algum ambiente aqui, destrinchar ele, né? É parecido com o Visage, quando você clica no maisinho lá de um processo que ele tem subprocessos, então você faz a mesma coisa. Aí se você quer voltar, você volta na main sequence ali no, é, é, nesse esqueminha de navegação, tá bom? Ó, é a mesma coisa, tá, galera? Só mudou o nome da variável, que eu coloquei um nome var de ter saída, tá? O incrível é que era a mesma coisa, não sei porque que ele estava apresentando um erro aqui. Mas, enfim, então, mesmo esqueminha, tá? Fez o read range na planilha 1 aqui, para cada linha, né? Coloquei a variável que eu tinha declarado lá.
Aí aqui usei o browse, né, use browse Chrome, e coloquei o endereço aqui, fiz a mesma configuração lá nas propriedades, né, para o navegador, tá? Fiz as mesmas propriedades, e aí eu vim no fazer, né, do navegador, e eu coloquei o Anchor Base, que é o mesmo Anchor Base de lá, não do outro projeto, eu não sei porque que deu erro, tá? Mas enfim, era para ele ter aparecido desse jeito, ó, tá? Naqueles dois esqueminha, era para ele ter aparecido desse jeito. Então, a gente ia procurar um elemento e ia ancorar esse elemento. Então, como que a gente faz? Como já fiz isso daqui, a gente indica na tela. Então, aqui na tela, eu vou definir o nome, que é onde eu vou colocar, e aqui é o texto que vai ser inserido. Então, também indico na tela qual é o texto. É aqui, ó, tá? Legal. Pô, mas e aí? O que que eu tenho que fazer além disso? Ele já vai reconhecer lá no arquivo? Vai, já vai reconhecer. Só que ele precisa escrever o conteúdo do Excel. E no conteúdo do Excel, vocês vão colocar assim, ó, role.item, entre parênteses, 0, porque é a primeira coluna do Excel, tá? Não é exatamente a linha, mas da coluna. Desculpa, é da linha sim, mas na primeira coluna, tá bom? Esse 0. E aí ele tem que transformar aquele conteúdo em string. Por quê? Para o navegador, esse conteúdo aqui, a resposta, ela é do tipo string, ela é caractere. Então, eu preciso dizer isso para o IPF. Então, notem que é tudo muito detalhezinho. Só que, quando a gente começa com a ferramenta, a gente vai quebrar bastante a cabeça, que eu estou mostrando ao vivo para vocês, sempre dá erro. Pode ser a ferramenta que eu vou trabalhar há 10 anos, sempre dá erro no ao vivo, isso é normal. Tá? Então, esse toString, role.item 0 toString, mas isso vocês vão usar em quase tudo quanto é projeto, então você se acostuma com isso. Tá? A primeira vez é tudo diferente, muito detalhe, normal. Então, coloquei 0 porque é na primeira coluna, o item na primeira coluna, tá bom? E aí eu vou fazer a mesma coisa para o sobrenome. Olha aqui. Tá certo. Isso aqui não é sobrenome, não. Isso daqui é o e-mail. Tá? Eu que deu uma bobeada aqui. Para renomear, é só dar um duplo clique. Ops, duplo clique. Aí vem aqui e escreve e-mail. Aí você vai fazer a mesma coisa. Ó. Ele vai aparecer aqui para você indicar, que nem quando a gente fez lá para indicar o navegador, a tela, né? Então ele vem para você indicar. No meu, como já está indicado, o que eu faço? Vou lá, indicar na tela. Aí eu coloco aqui, ó, e-mail, tá? Ele puxou. Aqui não está mudando nada, porque é exatamente a mesma coisa, né? Mas, ó, deixa eu mostrar direito, então, para vocês. Dá para excluir aqui, cadê? Remover captura de tela informativa, ó. Para vocês vai aparecer assim. Eu não sei se faltou eu colocar esse find element, mas eu acho que não. Talvez eu tenha bobeado, find element, mas eu acho que o Anchor Base, ele deveria já trazer esse find element e o type into. Se for, então é isso que eu cometi de bobeada. Eu deveria colocar o find element e colocar o type into, tá? Bom, aí no find element, coloca lá indicar tela, o e-mail, né? E aqui é a mesma coisa, ó. Se eu tirar, vou fazer a mesma coisa. Então, remover tela informativa. Vou lá indicar a tela, como é a resposta, tá? Aqui no role item, mesma coisa de cima. O que eu mudei? Coloquei 1. Por quê? Porque lá no arquivo Excel é a segunda coluna. É mais, né, começa com 0 no A, 1 no B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós vamos usar até o 8. Tá? Bom,
Fiz a programação desses dois, é a mesma coisa para os demais, tá? Você vai usar o Anchor Base, então o que que você vai usar esse find element type into? Dá um Ctrl C, né? Copia e vai colocando embaixo, tá? Só que, assim, o ideal é você fazer assim, ó, clica com o mouse, copiar, aí você clica aqui embaixo, vem, mouse de novo e colar, tá? Assim eu garanto que funciona. Ctrl C, Ctrl V, nem sempre dá certo, tá? Bom, e aí você vai fazer para o telefone a mesma coisa, só que quando você vai definir o sexo, aí esse Anchor Base já não vai dar muito certo. Porque não é só um texto para vocês colocarem lá, existe uma decisão. Ou vocês vão clicar no sexo masculino ou no feminino. E aí, qual dos dois? Porque aqui você sabe, ó, o nome é aqui, não tem outro lugar. O e-mail é aqui, a idade é aqui. Mas e o sexo? Onde que é? Pode ser aqui ou aqui. Então, ele tem um if. Então, a gente trata esse if. Esse if, a gente encontra, ó, supondo que não tem nada aqui, né? Você vai clicar no maisinho e vai colocar o if, ok? Dá o duplo clique, veio o if para cá. Aí, esse if vai ter uma condição e você vai colocar a condição, né? E você vai colocar o que acontece se a condição for satisfeita e o que acontece se a condição não for satisfeita. Só que eu preferi, vou pular aqui, tá, já direto, eu preferi fazer o seguinte, usar só o then, não utilizei o else. Eu podia fazer um else encadeado se eu tivesse várias opções, por exemplo, é masculino, é feminino, pô, e aí vem aquele LGBTIAK, não sei o que mais lá, né? Se você for colocar cada uma daquelas opções, então você poderia fazer um else encadeado, tá? Ou só usar if mesmo, tanto faz. Mas como são só dois, masculino ou feminino, que eu coloquei para simplificar, né, a questão, então, estou usando aqui só if sexo. Mas como que eu monto a condição? Do mesmo jeito lá de cima. Eu não ia pegar lá na coluna 2, né? Desculpa, coluna 4, né? O sexo. Então, se eu estou olhando aqui, ó, coluna 0, 1, 2, 3. Ih, o que que eu coloquei? 4. Ah, não, tá certo, pô. Na quarta coluna, né? Até eu me embanando. Primeira, segunda, terceira, quarta coluna. Só que como começa no 0, 0, 1, 2, 3. Então, sexo é a terceira coluna. Aí você coloca lá, ó, no Excel, vai ser uma leitura de F ou N, que é string. Ah, professor, mas e se tivesse escrito feminino? Escreve lá, feminino, tá? É o que tiver escrito lá no Excel, tá bom? Então, como lá está o F, vou deixar o F. Tá? E o que que tem que fazer? O que tem que fazer aqui, deixa eu aumentar, dentro do then, a hora que você clicar lá dentro, ele já vai usar essa sequence, tá bom? E você pode colocar o que você quiser. O que eu quero é colocar um clique, tá? E vou puxar esse clique, puxar ou dar o duplo clique, né? E ele vai colocar aqui. Aí você vai indicar na tela do formulário o que que você vai clicar. Então, nesse caso, o que que ele vai clicar? Ó, ele está dizendo que é feminino. Se for feminino, então, faça alguma coisa. Então, você clica aqui e indica lá na tela, ó. Ops, aqui, né? Indica aqui, ó. É para você clicar aqui. E para ele tentar garantir que ele não vai errar, você vai colocar uma âncora também, tá? Aqui no F. Então, ele vai tentar identificar o local de aperto, de clique, e também vai ancorar um texto, que é para ele tentar ser mais preciso, tá? E aí eu tenho algumas opções aqui, nas propriedades, né? Que é assim, ó, seletor restrito, seletor difuso e imagem. Tem um olhinho aqui que você clica e aí você vê onde ele está posicionado. Ó. Seletor restrito está posicionado exatamente no F. Ok, tá? É isso que eu quero. Por quê? Você pode clicar aqui no difuso e ele deu certo também, deu só o F selecionado.
Clicou aqui na imagem, e olha o problema. Quando é imagem, ele seleciona vários lugares, ó, porque ele está confuso. Então, eu não quero saber de imagem. Ele vai usar só o seletor restrito e o seletor difuso na âncora. E no destino? O destino é esse verdinho, ó. Eu também preciso ver isso. Vou colocar o restrito aqui e ver como que ele mostra. Ok, o restrito está funcionando. Como que ele mostra o difuso? Uma grande porcaria, porque ele selecionou tudo, então eu tiro. Não vou usar o difuso, tá? E por imagem? Por imagem também não deu certo. Ele está selecionando um monte de bolinha que aparece lá. Então eu tiro. Vou deixar só o restrito. O restrito é o cara que identificou o lugar certo para ser clicado, tá bom? Então percebam, o IPF ele tem algumas possibilidades aí para você tentar ser mais assertivo no clique, tá bom? Ok, voltamos lá para o... Ah, confirmo, né? Aí ele voltou aqui para o clique, beleza. Então é só isso que tem que fazer. Eu vou excluir esse if aqui, porque senão vai dar problema, né? Deixo o if que já estava programado. Se você quiser colocar o else para masculino aqui, beleza, você já faz aqui embaixo, tá? E como que seria? A mesma coisa, você coloca lá outro if, né? E aí você coloca se ele for igual a masculino. Se você não quiser colocar o if, você já manda fazer o clique, tá? Você não precisa colocar esse if como eu coloquei aqui. Você pode mandar fazer o clique no masculino direto. Por que que eu coloquei o if? Ah, eu quero que ele confirme, porque vai que tá vazio lá, é um sinal que a pessoa de outro gênero, né? Se identifica de outra maneira, sei lá, enfim. E aí ele não clica. Então eu coloquei o if para garantir. Ó, tá escrito masculino, o cara disse que ele é masculino, então beleza, tá? Então, eu faço as duas verificações. Se ele disse que é F, se ele disse que é M. Se ele não colocou nada, eu não vou preencher, tá bom? Agora, se você quiser fazer aquele sim ou não, né? Então, se é feminino, se não é feminino, logo é masculino. Então, aí você não precisa do if, você coloca direto esse clique aqui no else, tá? E aí você vai fazer o quê? Bom, resolvemos aquela questão do formulário. Tem mais? Tem mais. Tem aqui no dançar, né? Só que o dançar, ele não é mais um sim ou não, né, lá do Radio Button, né, que é o redondinho. Ele é um cheque, né? Ele é o quadradinho. Então, posso selecionar mais de um, tá? Então, basicamente, não vou ter o else, né? Então, o que que eu vou fazer? Colocar apenas o if, tá? Depois desse if do sexo, eu coloco o if do dançar. Vou lá na coluna 4, que é do dançar no Excel, tá? E vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz no sexo, tá? Basicamente, o que que eu vou fazer lá? Identificar onde é o clique e uma palavrinha, né, de dançar de âncora, tá bom? Só vou retirar aqui, ó, vou remover capturinha. E aí vou lá, indicar na tela de destino. Então, tá aqui, ó, né, dançar e a âncora. Aí eu faço aquele servicinho, não posso esquecer de fazer aquele serviço aqui do lado, porque senão pode dar um problema grande, ó. Dançar deu ok na imagem, deu ok no difuso, e deu ok também no restrito. Então eu deixo os três selecionados, porque quanto mais chance de dar certo, né? Seleciono o target, né, o destino aqui também, e vou verificar. No restrito, deu certo. No difuso, não deu certo, então excluo essa possibilidade. E a imagem também não deu certo, porque ele selecionou todo mundo. Tá vendo? Por imagem ele reconhece, é um quadrado, mas tem um monte de quadrado, né? Então eu deixei só o restrito. Confirmo, ele volta aqui para o IPF. Não tem else, tá? Porque eu clico ou não clico, é só isso. E coloco o if para o correr, para o surfar, para a musculação, para o ósseo também. E o que vocês vão notar que eu mudei? Mudei qual o item aqui no role.item, só isso, tá? Bom, aí quando vocês olham aqui para o formulário, depois que ele preencher tudo, o que ele tem que fazer? Clicar em enviar. Então, também, super
uma tarefa super simples. Vou colocar um clique aqui depois dos ifs. Se a gente olhar, o que eu vou ter que fazer nesse clique? Identificar onde é o clique, e vai ter aquele target. Super simples, igualzinho que a gente fez lá em cima. Assim, e aí você pode dizer se é um único clique, se é o clique com o botão esquerdo ou direito do mouse, no nosso caso é o esquerdo, e ótimo. Quando ele terminar de preencher o primeiro formulário, olha, só vou falar para não ficar tendo que preencher aqui para mostrar, tá? Isso bem que rápido, vai. Vamos colocar aqui um nome qualquer, um e-mail qualquer, uma idade qualquer, um sexo qualquer, seleciono 2, clico em enviar, e aí apareceu aqui, enviar outra resposta. Eu quero enviar outra resposta. Então, eu programo esse clique também de enviar outra resposta, tá? Aqui. A mesma coisa, coloca lá, clique, né? Seleciona a tela, o target, o âncora e beleza, tá? E eu coloquei uma outra coisa aqui, que é o delay. Eu coloquei um delay de 2 segundos. Não precisa, tá? Eu coloquei só porque eu estava fazendo uns testes e ficou. Então, esse delay é só para ele esperar, como se o navegador fosse carregar. Bom, pode precisar, se vocês estiverem na FEG, pode ser que a internet esteja lenta, ou na tua casa também, né, para não ficar criticando. E aí, esse delay é importante para a página carregar. Finalmente, vou fechar, né? Professor, Aqui. se o senhor não colocar o delay e ele clicar antes da tela carregar, o que acontece? Ele vai clicar errado, ele vai clicar no lugar errado. Então, se agora a gente está aqui carregando. Se ou ele retorna o erro, mas eu não programei erro, né? O que vai acontecer é que ele vai colocar lá na barrinha do navegador, na barrinha de pesquisa do navegador, aqui em cima, ó. Ele vai preencher aqui, tá? Porque ele não encontra aqui embaixo, ele acaba preenchendo aqui em cima. Esse é um probleminha. Mas você pode programar os erros, tudo. Quando é erro mais gritante, ele já retorna, você não precisa programar. Tá? Mas assim, galera, não dá tempo, né? Então, estou mostrando bem o básico aqui, só para vocês verem acontecer. E agora eu vou clicar em depurar. Vamos ver se vai dar certo, né? Porque tem outras coisas funcionando aqui ao mesmo tempo. Espero que dê certo. Ai, mas eu não minimizei esse cara. Deixa eu cancelar aqui. Deixa eu fazer assim. Vou fechar esse Excel também. Aí o que ele tem que, o que ele vai fazer de acordo... Poxa, mas tá super lento. O que ele vai fazer? Ele vai abrir o Excel, carregar na variável, abrir o navegador e começar a preencher os dados. Pelo menos é isso que eu espero que aconteça. Né? Aqui ele começa a mostrar ó, a execução de responde, né, formulário começou, ó, abriu o Excel, abriu o navegador, já fechou o Excel, agora ele vai ficar só no navegador, nem precisei mexer em nada aqui. E agora ele já começou a preencher os dados, ó. Clicou em enviar, outra resposta. Como ele está com aquele delay de 2 segundos, ele demora um pouquinho para preencher. Né? Ele aguarda 2 segundos, aí ele coloca Catarina Camacho, não sei o quê. O teclado também está aqui, tá? Não tem ninguém digitando, tá tudo... Bom, ele colocou... Ah, não colocou, não terminou ainda. Essas aulas online, né? Você pode falar, pô, tinha uma... É que nem aquelas... quando inventaram caixa eletrônico, né? Aquelas máquinas também que dava para pegar uma Coca-Cola, alguma coisa, o pessoal falava que tinha um macaquinho lá dentro da máquina, e era um macaquinho que fazia o serviço. Acho que a gente está acabando, né? Flaviane da edição dos últimos. Nossa, tem esse mais um. Bom, mas enfim, vocês entenderam, né? Ele vai terminar, tá dando tudo ok aí, né? Vai ter um momento em que ele simplesmente vai ficar com aquela tela, essa tela, né, de entrada, sem fazer entrada alguma. Então percebam, ó, tem 1000 pessoas para eu fazer isso daí. Cara, coloca lá. Vocês querem sacanear o teu colega? Pô, não tá gravando, né? Ele vai falar isso, mas você quer sacanear teu colega que abriu um forms lá? Faz um robozinho, vai lá e coloca, né?
pega os dados de CPF aleatório nos sites que tem por aí, faz um Excel gigante lá, tudo no robozinho, e manda preencher o formulário dele com um robozinho. Sacanagem, né? Mas terminou, ó. Ele está piscando aqui embaixo. Aí ele já finalizou, ó. Você não tem mais nada em execução. Se tivesse em execução ainda, você podia vir aqui do lado, ele teria um botão para você finalizar. Então tá aqui, ó. A execução de responde formulário terminou em, acho que levou 2 minutos, né, e 10 segundos para ser executado. Galera, peço desculpa para vocês, assim, deveria, né, levar mais tempo, etc e tal, mas o propósito da disciplina não é exatamente que vocês aprendam um RPA. É só para mostrar para vocês que o fluxo da disciplina leva a esse tipo de coisa, não só a RPA, claro, né, porque o engenheiro de produção ele vai trabalhar lá tentando melhorar os processos e nem tudo é robô, né, porque esse robô é para o computador. Mas você vai perceber que existem outras tarefas que podem ser automatizadas, melhoradas, tal. Ou seja, o BPM, na disciplina TMS, trabalha muito bem alinhado com todo o conceito de Lean que vocês vão aprender lá, tá? Para tentar melhorar, principalmente quando você melhora layout, né? Essas coisas vão ser bem claras, tá? Então, e aí eu só quis mostrar no computador porque é algo que a gente tem de maior facilidade, né? E aí, detalhe, bom, é bom para vocês? É bom porque muitas empresas ainda não usam, não sabem que existe, tá? E isso vai ser uma maneira de você se firmar dentro da empresa quando você está lá fazendo seu estágio, está nos primeiros anos, enfim. É mais uma função que você pode acumular e que é importante, vai se tornar fundamental para a empresa.